Boa noite, Lúcio, Aureliano, meu irmão, Angélica. Boa noite, queridos. Prazer vocês aqui comigo. Coisa boa. Vocês estão me ouvindo bem? Faz só um joinha, se tiver. Meu irmão Gilmar, Gabigol. Amo você, meu irmão Jordano, meu querido. Crente, te amo, meu irmão. Crente do meu coração. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Beleza. Cassie, querida, beijo no seu coração. Ana, beijo, querida. Que bom que vocês estão aqui comigo hoje. Tá muito alto o som? Vou baixar um pouquinho aqui. Acho legal quando aparecem esses coraçãozinhos aqui, viu? Ai, coisa boa. Deixa eu perguntar pra vocês, o som do fundo tá muito alto? Como é que tá? Te amo, meu irmão Tarcísio. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, então, pra gente começar. João Esteca, querido, como é que você tá, meu irmão? O João vai estar aqui mês que vem no Pare de Sonhar, justamente com o meu irmão Tarcísio. Um evento maravilhoso. Depois vou pedir pro Tarcísio colocar o link aqui para vocês todos participarem, viu? Pare de sonhar. Ei, Rodriguinho. Oh, coisa boa. Gesiel, Maraísa, todos vocês. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Erivelto, meu irmão. Obrigado pela presença de vocês. Bom, deixa eu começar. Na semana passada eu fiz a live contando o que aconteceu depois do meu encontro com Deus, mas o que aconteceu? Pra mim eu tinha gravado essa live, eu tinha apertado aqui para salvar, mas infelizmente eu não consegui salvar ela, eu não sei o que aconteceu. Infelizmente, eu consegui gravar. A minha irmã, depois ela instalou um aplicativo no celular dela para que pudesse baixar a live, mas ela só ficou gravada 6 minutos, então infelizmente não deu para me colocar ela no meu canal no YouTube. Mas vida que segue, né? Deus quis assim, então vamos para frente, né? Vamos para cima. Bom, vamos começar. Primeiro eu quero deixar aqui o meu profundo amor e carinho por todos os meus irmãos que mandaram para mim o vídeo agora, que estiveram no encontro esse final de semana. Infelizmente eu não pude participar. Quero dizer para vocês que eu te amo, eu amo cada um de vocês de uma maneira que vocês não sabem, que eu não sei nem como falar, tá? Vocês estão aqui no meu coração. Amo vocês de paixão mesmo. Meu pastor Cássio, amo você, meu irmão. Então vamos lá, vamos começar. Hoje, um tema polêmico. Já recebi um tanto de mensagem aqui de pessoas: como assim você odeia religião? Como assim? Eu falei, assiste a live que você vai entender o que eu quero dizer com eu odeio religião. Eu realmente odeio religião. E para mim começar hoje essa live, eu gostaria de ler um texto com vocês na Palavra de Deus, um texto muito conhecido, acho que todos vocês aqui já leram ou já ouviram falar sobre ele. E este texto está lá em João 8, João capítulo 8, que fala sobre aquela mulher que foi pega. Só um momento, aí pronto, a conexão estava baixa. Então esse texto aqui conta a história de uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Eu vou ler para vocês aqui para vocês entenderem, tá bom? Está lá em João capítulo 8. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós
estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Bom, queridos, o propósito dessa palavra aqui hoje é que nós possamos fazer uma autorreflexão, uma autoanálise, seguindo o que diz as Escrituras: examine, pois, o homem a si mesmo. O contexto aqui é o seguinte: Jesus estava no templo, ensinando o povo. De repente chegam os escribas e fariseus e apresentam uma mulher que foi pega em adultério. Os escribas eram aqueles homens que interpretavam de uma maneira eficaz a lei de Moisés. E os fariseus eram aqueles que defendiam essa lei com unhas e dentes, eram os teólogos daquela época. E a lei de Moisés era como se fosse a constituição do povo lá de Israel, era como se fosse a nossa constituição aqui. E essa constituição lá, ela, como é que eu posso dizer? Ela se baseava em ordenanças e obrigações que o povo de Israel tinha que cumprir. E ela era dividida em 3 partes. Primeiro, a lei cerimonial, que se referia ao culto a Deus, que se referia aos sacerdotes, aos sacrifícios, aos ritos, às festas judaicas. Estava ligada à religião judaica. Essa era a lei cerimonial. Havia também a lei civil, que se baseava no povo de Israel como nação, nas obrigações dos reis, dos juízes. Essa era a lei civil. E existia também a lei moral. A lei moral que nós conhecemos hoje como os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos foi aqueles mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. E os 10 mandamentos falam do relacionamento de Deus com o seu povo. Fala da santidade de Deus. Fala daquilo que Deus queria que seu povo fizesse e fosse. Pois bem, os escribas e fariseus eram aqueles ministros dessa lei. Como existem os ministros do Supremo, eles também eram os ministros dessa lei. Eram aqueles que se diziam os entendidos dessa lei. Eram aqueles que zelavam essa lei. Eles eram os crentes da época, os religiosos daquela época. Eram aqueles que andavam com a Biblinha embaixo do braço. Eram aqueles seres iluminados, aqueles seres evoluídos. Eram os santarrões, vamos dizer assim, da época. E diz a Bíblia que Jesus estava ali ensinando o seu povo. De repente chegam esses homens de Deus, esses mestres da lei, provavelmente com pedra na mão, com uma mulher que foi pega em adultério. E eles viram para Jesus e diz: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E na lei de Moisés nos diz que quem for pego em flagrante adultério deve ser apedrejado. E tu, o que dizes? Diz a Bíblia então que Jesus não fala absolutamente nada. Jesus se abaixa e começa a escrever com seu dedo na terra. Era como se Jesus dissesse o seguinte ali para aqueles homens de Deus, para aqueles escribas e fariseus: realmente, a lei de Moisés diz que quem for pego em flagrante adultério deve ser apedrejado. Verdade. Então essa mulher tem que ser apedrejada. Podem apedrejá-la. Mas antes de vocês apedrejá-la, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Atirem a primeira pedra àquele que não tiver pecado. Agora eu quero que vocês imaginem a cena. Está ali aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Penso que ela estava ali chorando, desesperada, com muito medo. Afinal, ela seria morta, apedrejada, porque a lei de Moisés dizia isso. E do outro lado estão aqueles homens de Deus, os santos, com pedra nas mãos, prontos para apedrejá-la. Estranho, né? Muito estranha essa cena. Homens de Deus, religiosos, com pedra nas mãos. Homens de Deus, apedrejadores.
Mas como eu disse aqui para vocês, hoje o propósito dessa live é que nós possamos fazer uma autorreflexão, uma autoanálise existencial. E quando Jesus ele chega e fala para aqueles escribas e fariseus, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, na verdade Jesus está dizendo o seguinte: vocês não têm espelho em casa não? Porque essa mulher, o pecado dela realmente a condena, ela foi pega em adultério. Agora vocês aí, homens de Deus, que estão com a pedra nas mãos aí, pronto para apedrejá-la, vocês não pecam não? Vocês estão acusando essa mulher porque o pecado dela foi exposto. Mas existe diferença entre pecado exposto e pecado não exposto? Existe, irmãos? Diferença de pecado exposto e de pecado... Existe diferença de pecado exposto e de pecado não exposto para Jesus de Nazaré? Bom, esse é o grande problema da religião, porque a religião, ela expõe o teu pecado. Na verdade, Jesus ali queria saber se existia compaixão, se existia amor, além da religião daqueles homens de Deus. Jesus queria saber se eles tinham poder de olhar para dentro deles e ver que eles também tinham pecados. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu imagino a religião desse jeito aqui, ó. Imagina um aquário desse tamanho, e esse aquário está cheio de água. E dentro desse aquário vive um peixinho. E esse peixinho sempre viveu ali. Ele nunca foi para outro lugar. Então, para aquele peixinho, esse aquário é a casa dele, é a vida dele, é o mundo dele. Ele nunca, jamais ele nadou além desse aquário. Mas acontece que esse aquário, ele está dentro de um oceano. Aquele peixinho poderia nadar nesse oceano, desbravar todos os mares, poderia nadar livremente. Mas ele está ali, preso, dentro daquele aquário. Pois bem, a religião tem esse poder de tapar os seus olhos. A religião tem o poder de tirar sua liberdade de falar, de pensar e de viver. Mas olha, graças a Deus nessa passagem aqui, esses homens de Deus, esses santos, esses crentes, eles tinham ainda humanidade no coração deles. Eles tinham um amor além dessa religião, porque eles não apedrejaram aquela mulher. Eles jogaram aquela pedra fora. Agora, a grande pergunta a ser feita é: existe ainda hoje, nos dias de hoje, humanidade entre os homens, entre os crentes, entre os católicos, entre os espíritas, entre os budistas, entre os umbandistas, entre todas as religiões, entre aqueles homens que se dizem tementes a Deus? Existe ainda humanidade? Porque a religião tem esse poder de tirar a humanidade que existe dentro de nós. E hoje nós estamos vivendo num mundo tão mesquinho, num mundo tão hipócrita, num mundo tão doente, tão violento, que a gente vê tanta intolerância religiosa. Se vocês derem uma rápida pesquisada no Google sobre intolerância religiosa no Brasil, vocês vão ficar chocados. Só esse ano, no Rio de Janeiro, já são mais de 120 casos de intolerância religiosa, partindo principalmente dos cristãos. Infelizmente existe uma classe minúscula, pequena, que distorce a imagem do Evangelho. Não é nada disso que vocês estão pensando, meus queridos. Vocês que não são crentes. A igreja evangélica não é isso. Existe uma minoria barulhenta que faz isso. Mas não é isso que está acontecendo. Mas eu quero contar para vocês aqui 3 testemunhos reais que aqui realmente aconteceram. Ontem eu estava conversando com uma grande amiga e ela abriu seu coração para mim e me contou que ela começou a frequentar uma igreja evangélica e nessa igreja ela teve uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Ela decidiu batizar, entregou a vida a Cristo, mas ela ainda tinha muita fé em Nossa Senhora Aparecida. E ela um dia, num culto, ela estava ali sentada na frente, diante do pastor, a igreja cheia, e ela estava ali louvando a Deus no momento do louvor, e em algum momento ela começou a louvar a Nossa Senhora. Pasmem, sabe o que o pastor fez? Ele parou o louvor, ele parou o culto e chamou a atenção dela no meio de todo mundo. O que vocês acham? Vocês acham mesmo que essa mulher, essa garota, ela voltou de novo à igreja evangélica?
pura falta de maturidade. Por quê? Porque esses pastores foram adestrados. A religião tem esse poder de formatar o nosso relacionamento com Deus. Outra coisa que aconteceu, outro testemunho, há mais ou menos 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, aconteceu a Marcha para Jesus em São Paulo, com mais de 3 milhões de pessoas. E um cantor evangélico muito famoso, não vou citar o nome dele aqui, pasmem novamente, num certo momento do louvor dele, ele disse a seguinte frase: o Brasil não tem uma senhora, o Brasil tem um Senhor. Agora vamos parar para pensar aqui rapidinho. Será mesmo que num evento com 3 milhões de pessoas, será que ali só havia evangélico? Será que ali não tinha católico, não tinha espírita, não tinha todo tipo de gente naquele lugar ali não? E mesmo que tivesse só evangélico, você acha que é certo ele falar isso? Cutucar uma outra religião? Cutucar, falar de Nossa Senhora, de Maria? Meus irmãos, não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus não nos ensinou isso. Existe uma minoria que está mudando a imagem do Evangelho. O Evangelho não nos ensina isso. Um outro testemunho foi de um pastor que mora numa cidade litorânea e todo dia de manhã ele gosta de fazer uma caminhada, uma corrida. E quando ele acabou a corrida dele, ele foi pegar o carro dele para ir embora para casa. De repente ele vê uma garota, uma jovem, correndo desesperada, de 3 homens, e esses homens com um porrete na mão. E pela vestimenta dela, ele percebeu que ela fazia parte de uma religião africana, Umbanda ou Candomblé, não me lembro qual era. E ele logo percebeu o que estava acontecendo, ele foi socorrê-la. Ele abraçou ela e protegeu ela e falou para aqueles homens que estavam com um pau na mão para agredi-la. Falou que ela tinha o direito de exercer a fé religiosa dela, seja ela qual for. De repente, surge um quarto homem. E esse quarto homem reconheceu o pastor que estava socorrendo a garota. E o pastor logo percebeu que esses 4 homens que estavam ali eram cristãos. O pastor ficou tremendamente irado com aquela situação. E pagou o maior sapo para aqueles homens, falando que eles eram a escória da sociedade. Que o que eles estavam fazendo ali era loucura. Que Jesus jamais faria um negócio daquele. Pensa bem, Jesus Cristo correndo atrás daquela garota com um pau na mão. Jesus jamais faria isso. Jesus Cristo abraçaria essa garota e daria abrigo e conforto para ela. E esse pastor pegou essa garota, levou ela para casa, pediu desculpa para a família, para todos que estavam lá, e disse que aqueles homens diziam professar a mesma fé que a dele, mas aqueles homens não representavam o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que está acontecendo? Eu fico me perguntando o que está acontecendo. Por isso que eu observo que tantas pessoas têm raiva de crente. Por quê? Por que será? Por que será que eles nos veem como pessoas caretas, pessoas que só querem dinheiro, pessoas que não podem isso, não podem aquilo? Essa é a imagem que a gente está transmitindo para eles. Uma pequena minoria está transmitindo essa imagem. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos os representantes visíveis do Deus invisível. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Bom, o que acontece é que nós estamos vivendo numa geração que não enxerga os seus próprios pecados. Não enxerga. Quer ver um exemplo? Olha as redes sociais. Presta atenção num comentário de uma pessoa que vê um post que ele não concorda. Vai lá e vê o comentário. Observa. Presta atenção. Não, olha o que aconteceu na eleição passada. Que lá foi uma palhaçada. Pessoas, amigos de infância brigando, ficando sem conversar. Familiares chegando a vias de fato. Pessoas morrendo por causa de religião. Ele sim, ele não. Comunista, fascista. Meu Deus. Agora ninguém pode discordar do outro mais. O Instagram e o Facebook ficou um lugar de apedrejadores. Basta você ter uma opinião diferente da dos outros, que vem aquelas pessoas com pedra na mão, pronto para acertar uma pedra na sua cabeça, sem misericórdia nenhuma, cheia de ódio, cheia de rancor. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Para os meus irmãos crentes,
tá? Para os meus irmãos evangélicos, eu sou evangélico, vou falar. Por um acaso vocês, algum dia, já viram um católico brigar com um católico na rede social? E um espírita com um espírita? E um budista com um budista? Vocês já viram? Agora eu te pergunto, e crente com crente? Fica a dica. Nós somos uma geração de apedrejadores. Espera aí que eu vou formular melhor essa frase. Existe uma minoria dentro da igreja, não só dentro da igreja evangélica, que é uma geração de homens, entre aspas, de Deus, apedrejadores, julgadores. Jesus disse, misericórdia quero. Jesus não disse que queria que seus discípulos ficassem com pedras nas mãos, mas Jesus disse que queria que seus discípulos tivessem misericórdia, amor, afeto no coração. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Jesus, na verdade, estava dizendo que a religião tem o poder de tirar a humanidade que existe dentro de nós. Agora eu te pergunto, como é que você acha que Jesus faz para saber se existe mesmo ainda uma humanidade aqui dentro de nós? Você, Robertinho, você que passou pelo encontro com Deus, você que se converteu, existe uma humanidade dentro de você? Ou você é aquele crente, aquele crente religioso que vive enfurnado dentro dos templos, que se julga melhor do que os outros? É isso que Jesus quer saber de cada um de nós. E sabe o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é o seguinte, ele sabe se existe uma humanidade dentro de nós pela maneira que eu trato o meu semelhante que pensa diferente de mim. A maneira que eu trato aquele semelhante que pensa diferente de mim mostra para Jesus não quem aquela pessoa é, mas quem eu sou e o que eu sou. Naquele momento em que os escribas e fariseus chegaram, naquele momento que eles chegaram para tentar expor o pecado daquela mulher, na verdade eles estavam expondo a eles próprios. Quando eles estavam tentando expor o pecado daquela mulher, na verdade eles estavam mostrando o quão hipócrita eles são. Queridos, Jesus nos julga pela maneira como nós tratamos o nosso semelhante que pensa diferente da gente. Como Jesus pensa, como Jesus sabe que existe uma humanidade dentro de nós? Segundo, Jesus, ele analisa o conteúdo das nossas reivindicações, dos nossos pedidos. Quando aqueles homens de Deus, aqueles fariseus e escribas estavam ali diante de Jesus, eles chamam Jesus de mestre. E nós sabemos que Jesus é Deus. Hebreus 1,3 diz Jesus que é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado, Deus em pessoa. Então eles ali estavam diante de Deus. E quando eles abrem a boca para fazer uma reivindicação, o que eles reivindicam? Misericórdia ou juízo? Quando eles trouxeram aquela mulher pega em adultério, era como se eles dissessem ali para Jesus, essa mulher tem que ser morta. Essa mulher foi pega em adultério. Me desculpa a palavra, mas essa puta, essa vagabunda tem que morrer. A lei de Moisés diz isso. Meus irmãos, estamos fazendo a mesma coisa com os nossos semelhantes. Estamos fazendo a mesma coisa que as pessoas fizeram com Jesus. Quando Jesus estava lá no Getsemane orando, logo chegou Judas com os soldados romanos. Judas traz Jesus, entrega Jesus para os soldados romanos. Jesus é levado para o sinédrio judaico. E lá no sinédrio judaico, Jesus é humilhado, é cuspido. Depois, isso era na quinta-feira à noite, na sexta-feira de manhã, levam Jesus para o pretório romano. E lá Jesus é humilhado. Lá Jesus está diante de Pilatos. E Pilatos, contra a sua própria consciência, condena Jesus à morte de cruz. Lá Jesus coloca uma coroa de espinhos na cabeça dele. E se você assistiu o filme Paixão de Cristo, você deve se lembrar que aquele chicote que tinha na mão daqueles soldados romanos era feito de tiras de couro e na ponta era feito de pedaço de osso e de prego, onde cada chibatada era dada no corpo de Jesus, arrancava a pele de Jesus. Jesus Cristo foi moído, torturado, dilacerado. Logo depois os soldados obrigam Jesus a ele levar aquela cruz até o Calvário, mas aquela cruz é tão pesada que Jesus tomba embaixo da cruz. Então eles obrigam um homem chamado Simão Cirineu a carregar a cruz com Jesus até o Calvário.
Então tem aquela caminhada vexatória naquelas ruas acidentadas de Jerusalém e toda aquela multidão sangue sedenta gritando: crucificam! Crucificam! Estamos fazendo a mesma coisa com os nossos semelhantes, querido. Sabe, e o texto aqui diz que aqueles fariseus, eles tinham pressa, eles insistiam, mas eles insistiam não para ter misericórdia, mas para o juízo. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, que o religioso, ele quer apedrejar o pecador. Quando ele quer apedrejar o pecador, ele só quer quebrar os pés da sua casa. Porque quando ele está diante daquele pecador, na verdade ele está diante do seu pecado. Agora eu te pergunto, quem de nós aqui não é igual àquela mulher? Na lei de Moisés diz, não adulterarás. Mas Jesus diz que aquele que olhar com a intenção impura para a mulher em teu coração já adulterou com ela. Aí eu te pergunto, quem de nós não é igual àquela mulher? Quem nunca adulterou aqui, que atire a primeira pedra? Bom, queridos, a verdade é o seguinte, é que a única forma que a gente tem de mudar o espelho pelo qual nós olhamos não é quebrá-lo. A única forma pelo qual a gente pode mudar o nosso espelho é tendo misericórdia daquelas pessoas que fizeram mal com a gente. Jesus nos deu exemplo. Jesus, quando estava grudado naquela cruz, já fazia 6 horas, e aquelas pessoas que estavam ao pé da cruz gritavam: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz. Zombavam. As pessoas ali zombavam de Jesus. E Jesus, ele não pagava o mal com o mal. Jesus naquele momento orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Agora, se Jesus deu esse exemplo para nós, grudado naquela cruz, passando aqueles momentos terríveis, que direito tenho eu, que direito tem você de culpar, de maltratar, de não ter misericórdia de uma pessoa que te ofendeu? Terceiro ponto e último. Sabe como é que Jesus faz para saber se tem uma humanidade aqui dentro de nós? Jesus Cristo, ele julga, ele olha os nossos comportamentos, mas não são os nossos comportamentos externos, são os nossos comportamentos internos. Quando os fariseus, os escribas, os homens de Deus, os crentes, os religiosos, chegam com aquela mulher, e eles trazem aquela mulher, e naquele momento estava todo mundo ali, Jesus estava ensinando todo mundo, ou seja, aqueles homens queriam um show, queriam um espetáculo, eles queriam um palco. Na verdade, eles não queriam expor aquela mulher. Na verdade, sabe o que eles queriam fazer? Eles queriam mostrar o quanto eles eram zelosos pela lei de Deus, o quanto eles eram santos. Na verdade, eles não queriam a glória para Deus, na verdade, eles queriam a glória para eles. E a maneira como eles seriam glorificados era apedrejar aquela mulher pecadora. E esses homens, eles fazem isso em público. Mas Jesus apela para o interior deles. Era como quando Jesus falou assim: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Era como se Jesus dissesse o seguinte: o que vocês são quando ninguém está olhando para vocês? O que vocês são? Porque Deus olha o coração, Deus não olha o exterior. Caráter é isso, caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. O que você é quando ninguém está te vendo? Porque eu, Roberto Filho, posso ser um homem de Deus aqui, passando a palavra de Deus aqui para vocês. Mas eu posso ser um péssimo marido aqui para minha esposa. Te pergunto, aquilo que você faz fora da sua casa condiz com aquilo que você é dentro da sua casa? Com a sua família? Sabe por quê, meus irmãos? Se a gente for olhar os 10 mandamentos, os 10 mandamentos, do mandamento 1 ao mandamento 4, falam do nosso amor para com Deus. Porque se você ama a Deus, você não faz outros deuses diante de si. Se você ama a Deus, você não faz imagens de escultura. Se você ama a Deus, você não toma o santo nome de Deus em vão. Você não blasfema contra Deus, não faz piadinha com o nome de Deus. Se você ama a Deus, você guarda o dia dele para louvá-lo, para adorá-lo. Agora, do mandamento 5 ao mandamento 10, fala do nosso amor para com o próximo. E o nosso amor com o próximo começa dentro de casa. Honra teu pai e tua mãe. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Você é daquele tipo de pessoa que paga pau pro seu amiguinho e pra sua amiguinha
e quando chega dentro de casa maltrata o seu pai e sua mãe? Honra teu pai e tua mãe. Concluindo, eu quero finalizar falando o seguinte, que Dalai Lama ele falou o seguinte: eu amo o cristianismo, mas eu odeio os cristãos, porque os cristãos não fazem o que Cristo falou para eles fazerem. Eu creio que ele estava um pouco errado nessa afirmação, porque é uma minoria, são poucas as pessoas que distorcem o evangelho. Existem pessoas muito boas dentro da igreja. Não é nada disso que você está pensando, não é essa imagem que você está pensando que existe hoje dentro da igreja evangélica. A nossa igreja evangélica é uma igreja do amor, da caridade, da generosidade. E Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, falou o seguinte para aqueles religiosos: ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, religiosos, porque vocês fecham o reino de Deus diante dos homens. Vocês não vão entrar no reino de Deus e vocês não estão deixando entrar aqueles que estão entrando. Ai de vós, religiosos. Então hoje, eu, Roberto Filho, como discípulo de Jesus, eu gostaria de pedir perdão para você que não é crente, para você que não é evangélico. Perdão do fundo do meu coração. Realmente essas pessoas, esses religiosos, eles se acham sim melhores do que vocês. Eles se acham sim que eles, pelo fato de eles estarem dentro da igreja, eles estão no céu e vocês estão no inferno. Apesar da Bíblia não nos garantir isso. Eu quero pedir perdão porque essas pessoas distorcem o evangelho. Não é esse o evangelho de Cristo. Eu quero pedir perdão porque essas pessoas falam que vocês são caídos. Porque caído é aquele que trai o marido, a esposa, aquele que bebe, aquele que fuma e é aquele que usa droga, mas eles esquecem que caído é aquele que mente, é aquele que semeia contenda entre o irmão e é aquele que faz fofoquinha. Tá? Eu quero pedir perdão porque essas pessoas, elas reparam no argueiro que está no teu olho, mas eles não reparam na trave que está no olho deles. Perdão, queridos. Perdão, porque essas pessoas julgam os seus pecados, mas na verdade eles pecam escondido. Muito pior do que vocês. Eu quero pedir perdão, porque não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, ao si mesmo se esvaziou, se fez como servo, viveu entre nós cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo chorou a nossa lágrima, Jesus Cristo comeu o nosso pão, bebeu a nossa água. Jesus Cristo nos ensinou a sermos amorosos, compassivos, misericordiosos, pacificadores, retos, humildes, limpos de coração. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. E é isso que é a igreja evangélica brasileira, é isso que eu quero apresentar para vocês. Em nome de Jesus. Era essa palavra que eu tinha que trazer para vocês. Eu espero que possa ter aberto os olhos de vocês para essa religião que impõe ritos, roupagens, que impõe paradigmas. Quebrem esses paradigmas. E a maneira de você quebrar esse paradigma é conhecendo a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi o homem mais livre que eu já conheci na minha vida. Jesus Cristo andou com os pecadores, com as prostitutas. Jesus Cristo tocava em leprosos. Jesus Cristo, ele curava as pessoas, todos que estavam ali. Jesus Cristo foi o cara o maior destruidor de velórios que já existiu, porque todo velório que ele chegava, ele ressuscitava o morto. Jesus Cristo foi chamado de glutão, beberrão. Jesus Cristo veio para quebrar os paradigmas da religião. E é esse Jesus Cristo que me representa. Eu espero representar esse Jesus Cristo para cada um de vocês. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Depois vocês apertam essa setinha aqui e mandem essa live para no mínimo 10 pessoas, tá? Pessoas que precisam ouvir essa palavra, que estão ainda no jugo da religião. Tá bom, queridos? Segunda-feira nós estamos de volta aqui novamente, às 7 horas da noite. Eu conto com a presença de todos vocês com mais uma palavra de Deus. Tá bom? Beijo no coração, amo vocês. Que Deus abençoe. Um abraço.